Vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Cante. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou por mim, por você. Eu não mereço, mas sua graça nos alcançou. Então se renda, eu me rendo, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, dono da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Mas o amor do Senhor nos alcançou. E a liberdade nessa noite, a liberdade para você, para que você cumpra o seu propósito no Senhor. Libera esse brado de vitória. Igreja do Senhor, a noiva do Senhor declara nessa noite ao Rei dos Reis, ao Rei da Glória. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Termine assim, ó. Oh, 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 oh.
nome de Cristo, nós estamos aqui. Em nome de Cristo, o inimigo caiu. Então aplauda, aplauda. Os guardiões estão aqui essa noite. O exército de guardiões estão aqui essa noite. Aleluia. Lá em cima. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor ao. Diga, Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor ao. Oh, Jesus está aqui. Oh, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Oh, 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 oh. Lá em cima. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Oh, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição. Diga, é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Agora só quem faz parte desse exército, marche. Pode ser melhor, vai. Marche as mãos lá em cima. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado em alta voz. Diga, o que cai? E tragaremos nós. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e tragaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. Em nome de Cristo, porque cai o inimigo e tragaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. O
lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos. Eu quero ouvir, igreja. Vamos lá. Deus está dissipando as trevas, trazendo o seu reino. no nome de Cristo. Cai o inimigo. Eu quero ouvir, eu quero. Deus está. Vamos lá em cima. No nome de Cristo quer e bradaremos mais uma vez. Vai, Deus está Lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande é o Senhor. Grande é o nome dele. Aleluia. Queridos, ontem nós cantamos uma canção que fala um pouco dos Salmos 91. Quem lembra aí? O Senhor falava para nós repetirmos essa canção hoje, mas eu queria que quando você louvasse o Senhor, você lembrasse lá de sua casa. Lembra sempre a casa, família? Então lembre de sua casa agora nesse momento. E juntos nós vamos adorarmos ao Senhor, lembrando que todo mal cai por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo planejou para você chegar até aqui e que te entristeceu antes de você sair, inclusive trabalhando nos seus filhos, na sua família, nós vamos declarar com essa canção que o diabo já caiu por terra e ele é derrotado em nome de Jesus. Vamos lá? Levanta a sua mão e adora o Senhor. Ergam as suas mãos, adore a Ele. Essa igreja, Senhor, que está aqui. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte eu prefiro ser fiel.
anjos não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte eu prefiro ser fiel. Quantos preferem aqui a fidelidade a Ele? Ergam suas mãos, ergam suas mãos. Oh! Diga. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas bênçãos e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele envia anjos para nos minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte eu prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir Minha adoração, exclusivo é meu coração. vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, sim, Deus, Senhor, aleluia. Senhor, não vou dividir Minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. prefiro ser fiel. Aleluia. Aleluia! Meu Deus, dá vontade de voar. Quantos aqui tem vontade de voar, meu Deus, num momento como esse? Ele está aqui, a coisa mais preciosa que nós podemos possuir é a sua presença em nós. E como é bom podermos adorá-lo. Nós estamos participando de um ensaio nessa noite, você crê nisso? E é tão lindo a gente ver pessoas de todas as partes da nossa nação. Pessoas que nós nem conhecíamos, mas hoje conhecemos. E essas pessoas vão morar conosco um dia lá no céu. Olha que coisa maravilhosa. E eu estava aqui tão... Ai, meu Deus, meu coração explodindo. Falei, ai, Senhor, como é bom podermos te adorar. E eu gostaria que nessa hora você fechasse os seus olhos por um minuto e exaltasse o nome dEle. Nós estamos erguendo aqui um trono de louvor a Ele. E Ele já está aqui, Ele já se assentou nesse trono. Te adoramos, Deus! Nós te amamos, Senhor.
Nós te adoramos. Tu és bem-vindo. Faça, Senhor, o que lhe apraz nessa noite. Tu és tudo que eu mais quero. Gente, como é bom dizer isso. O meu fôlego, tu és. Em teus braços é meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Como eu amo, Pai. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Te desejamos, Deus, mais que tudo, mais que tudo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória eu quero ver. Eu quero ir, Senhor. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, Senhor. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Leva-nos mais perto, Jesus. Leva-nos a um lugar de intimidade contigo. Onde o mundo não pode nos ver. Onde o mundo não pode nos condenar. Onde o pecado não nos encontra. Porque estaremos escondidos em teus braços, Pai. Tudo que importa para nós essa noite é os seus olhos em nós. É os seus olhos em nós. É tua presença em nós. Lugar de intimidade contigo. Eu quero ir mais fundo. Leva-me onde eu te encontro. No lugar aos teus pés.
eu tenho uma coisa para dizer a você essa noite. O avivamento, ele não começa só aqui. O avivamento vem do seu quarto. E o Pai espera você no seu quarto. Essas crianças, essa geração espera você no seu quarto. Porque isso é só reflexo do que você vive no seu quarto. Eu quero te dizer que nós, a minha geração, os pequeninos, aguardam, anseiam pela manifestação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está dentro de você. E o avivamento virá quando nós retornarmos ao nosso lugar de origem. E o nosso lugar de origem é o lugar de intimidade. É o secreto, onde ninguém pode nos ver, onde as aflições não nos encontram, onde o medo não nos paralisa mais. Queremos ir a esse lugar, Jesus. Esse lugar de intimidade, onde te encontramos, Jesus. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia! Aplauda mais forte, queridos, porque Ele merece. Ele é digno. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Eu vou convidar uma pessoa aqui à frente, o Dr. Carlos Alcélio, que tão lindamente aceitou o nosso convite. Se eu puder vir aqui, Leilinha, conduz ele aqui, por favor. Obrigada por sua esposa estar aqui presente também. Sejam muito bem-vindos. E eu vou dizer o porquê que nós trouxemos. O Senhor trouxe o Dr. Carlos Alcélio aqui. Eu estava atrás de um neurologista que amasse crianças. E que amasse Deus acima de todas as coisas. E aí, alguns amigos da Fundação Educacional aqui do DF me disseram: Carla, tem um dos melhores neurologistas e que trabalha com crianças da América Latina. E ele é daqui de Brasília. Eu falei: uau, daqui de Brasília? Mas será se é cristão? É crente da presbiteriana. E aí nós fomos pesquisar um pouquinho. Depois outros amigos falaram de trabalhos lindos, voluntários, que o Senhor já ajudou tantas pessoas. E aí eu falei: Senhor, muito obrigada. Porque o Dr. Carlos Alcélio vai estar ministrando hoje aqui para um público que luta em toda a nação em favor da infância. As informações que o Senhor vai trazer são tão relevantes. Pessoas que saem de suas cidades, que trabalham em lixões para ajudar crianças, trabalham em comunidades, trabalham lutando por todo o seu estado, sua igreja e sua família. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Senhor por ter aceitado esse convite, e nós estamos muito honrados com a sua presença aqui. Eu vou convidar o meu pastor, Jeová de Aquino. Quem pode dar um aplauso aí para o Adeus e depois para o meu pastor também, gente? Eu sempre gosto de honrá-lo aqui, dizendo, ele, da minha pastora, que ele começou tão lindamente também seu ministério com crianças. Ele pegava o fusquinha dele, ele lotava de criança e ia para um morro, que aqui tem numa cidade chamada Vajão. Lindo. Está ali uma das melhores amigas dele, falando que é lindo mesmo esse gesto que ele fazia e faz até hoje. Hoje, se o Brasil é alcançado, muitas vezes, através, humildemente, do Eu Amo Crianças,
é porque o pastor Jeová, Deus em primeiro lugar, e o meu pastor acreditou nesse projeto. E se cada criança que foi depois ministrada através desse projeto aqui, foi porque um dia ele abriu as portas para que esse projeto acontecesse. Então nós honramos e agradecemos. Eu gostaria que chorasse pelo Dr. Carlos Alcélio, em nome de Jesus. Muito obrigada, minha pastora, muito obrigada, meu pastor. Vamos nos colocar de pé nesse momento, fazer mais uma oração, a graça e a paz. É muito bom estar recebendo pernambucanos, maranhenses, cearenses, mineiros, goianos, cariocas, paulistas, enfim, todas as cidades do Brasil, sejam bem-vindos. Eu sempre digo que a Igreja Batista Ebenezer começou com crianças, né? E aquele que não se tornar uma criança não vai entrar no reino. Então, seja uma criança. Amém? E louvamos a Deus pela vida do Dr. Carlos, que hoje Deus quis que ele estivesse aqui para ministrar os nossos corações. E eu tenho convicção que essa palavra mudará, transformará muitas pessoas na sua maneira de viver, de pensar, de agir, através dessa ministração. Conhecimento maior ainda para cada um de nós. E estamos aqui para isso, para aprendermos mais e mais. Levante a sua mão direita e vamos agradecer a Deus pela vida do seu servo, nosso querido irmão em Cristo, Carlos. Pai querido, nós oramos a Ti nessa noite. E, em primeiro lugar, Te agradecemos pela Tua santa e doce presença neste santuário. Que o Senhor continue fazendo a obra em nossos corações, trabalhando através da Tua poderosa palavra. Essa palavra que é viva, é eficaz, é como espada de dois gumes. Ela penetra na alma, nas juntas, na medula, e é nesse assunto que o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas nessa noite, usando o Teu Filho, Dr. Carlos, para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Deus abençoe a todos. Podeis tomar assento. Boa noite a todos, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite. Realmente sinto honrado, agradeço ao convite da Carla. E ela me pediu para trazer um tema bem atual e bem polêmico, né? Que justamente é esse daqui. A influência do mundo globalizado e o neurodesenvolvimento humano. Então, um tema assim, bastante extenso, espero poder aproveitar o máximo possível esse tempo que eu tenho para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas, como um bom presbiteriano, a gente também não pode deixar de orar. Então, vou fazer uma oração também, antes da gente poder começar. Pai de amor, Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa hoje, nesta noite. Como é bom, como nós sentimos alegres. Obrigado por o Senhor ter enviado o Seu Filho amado Jesus Cristo e na cruz poder nos dar a chance de ter a vida eterna. Agora, nesse momento, eu gostaria de pedir que o Senhor abrisse os nossos corações e as nossas mentes e que esta mensagem que vem neste momento seja para nos levar ao nosso crescimento espiritual. E também que possa, de alguma forma, glorificar o teu santo nome. Faça de mim o Teu instrumento, que cada palavra que sai daqui da minha boca nesse momento também seja para glorificar o Seu nome. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então... é a tecnologia. Pode mais para trás. Isso. Deixa aqui. Vai deixar aí. Então, esse aqui para baixo. Bom, diante desse tema, eu falei assim, eu tenho que escolher um versículo para poder começar aqui a nossa conversa. Eu escolhi esse daqui. 1 João 5, 4, 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser o Jesus, o Filho de Deus? Que está em 1 João, capítulo 5, 4 e 5. Por que eu trouxe esse versículo? Porque o tema que nós vamos conversar hoje, ele é um tema meio pesado. E muito que a gente for conversar, né, a gente tem que ter muita fé em Deus para que um dia tudo isso que for colocado possa ser resolvido. Bom, também eu não posso deixar de falar um pouquinho da medicina. Essa frase é de uma autora, de um livro, que editou a série do Dr. House, que chama Doutora Bia Sanders. E ela diz o seguinte: a medicina atinge poucas pessoas, mas tem o potencial de transformar as vidas das que são tocadas. Né? Então, eu começo dizendo o seguinte, que cada médico, no momento que está pretendendo atuar, principalmente uma criança, né, ele está sendo dirigido por Deus. E nisso eu acredito. Bom, essa é uma frase do Dr. House. Ele diz o seguinte: a palavra adequada para os pacientes preocupados e com medo adquirimos com tempo e sabedoria. Né? Então, muitas vezes nós temos que ter a palavra adequada. E às vezes nós médicos também temos que saber, às vezes não é o ato de medicina de pegar um estetoscópio e examinar o paciente, mas a palavra dele, muitas vezes, pode transformar vidas também. Bom, atualmente, a gente vê um grande dualismo entre a ciência e Deus. E numa coisa, como cristão, eu acredito o seguinte, que tudo que a ciência descobre é porque Deus permitiu. E aquilo que as pesquisas estão mostrando, se for verdade, ela vai perdurar. Se for alguma coisa que não seja verdade, ela vai cair. Né? Porque Deus está também na direção, não só da medicina, mas de toda a ciência. E por isso que eu coloquei também mais um versículo para a gente poder refletir. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O médico pode fazer um grande planejamento terapêutico, mas a resposta, a cura, ele vem do Senhor. Bom, o que a Carla pediu para poder conversar com vocês? Sobre distúrbio de aprendizado, situações que podem levar a um atraso no desenvolvimento psicomotor, algumas questões atuais hoje que podem estar interferindo na formação de uma criança ou do adolescente, como a dependência química, a depressão, o bullying, redes sociais e suicídio. Olha, tanta de coisa que nós vamos conversar um pouquinho agora nesse momento. O que a gente tem que ter certeza? Né? Que uma doença, qualquer doença que seja, ela envolve, né, genes, envolve também um comportamento de um indivíduo. E atualmente existe um outro termo que bastante bem atual, que é a epigenética. O que quer dizer a epigenética? Além de a gente ter o gene, além de a gente ter um comportamento, nós vamos ter o meio ambiente mudando o comportamento do indivíduo e a expressão daquele gene. Então, hoje, várias doenças, ela está relacionada com a epigenética. Então, para vocês entenderem, por exemplo, o que é epigenética. Vamos supor que o meu pai seja um alcoólatra. Ele passou para mim o gene do alcoolismo. Se eu nunca colocar uma gota de álcool na boca, eu não vou me tornar alcoólatra. Mas se um dia, se eu vier
ingerir um pouquinho de álcool que seja, a partir daí vai gatilhar toda uma reação por genes que eu vou me transformar em alcoólatra. Então, isso é a epigenética. O meio ambiente transformando o comportamento, transformando a expressão desse gene. Então, em cima disso, várias doenças têm se colocado. Uma delas é o autismo. O autismo, ele é considerado um transtorno neurológico, onde você vai ter um comprometimento da interação social, a criança vai ter dificuldade de interagir, na comunicação verbal, né, e num comportamento repetitivo. E hoje, atualmente, a gente sabe que o autismo, esse aqui é que está um pouco... Já foi, né? Então, o autismo, ele... Bom, o autismo, então, ele é chamado de um transtorno global do desenvolvimento. Vai acometer todas as áreas do desenvolvimento de uma criança, tanto em relação à linguagem, à parte motora e à parte comportamental. E ele é um espectro. Ele pode ter o grau mais severo e o grau mais leve, sendo que o grau mais leve a gente chama da síndrome de Asperger, né, que ela é bastante comum. E hoje, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, a gente tem em torno de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo. E quais são os sinais que vão nos ajudar a identificar o autismo? Então, crianças que brincam com brinquedos de forma comum, é hiperativo, ele tem choro por nada, tem apego a objetos diferentes, né? Não tem noção de perigo, fala com dificuldade, tem dificuldade de se lidar com rotinas, tem uma hipersensibilidade a som, a gostos, enfim, né? Será que tem como o pessoal lá da frente, né, passando, porque não... Uhum. Bom, então, o que acontece? O autismo, ele vai ter justamente essas alterações que estão vendo aí. Uma dificuldade de interação social, movimentos repetitivos, problemas de comunicação verbal e não verbal, comportamento agressivo e retardo mental, né? Então, é um quadro, assim, bem triste para quem realmente tem um filho autista. Mas o que a gente vê é porque, se nós temos um filho autista, esse é sinal porque Deus está na direção também disso daí, e algum bem isso está fazendo, ou não só para nós, mas para outras pessoas também. Próximo, por favor. Né? O autismo, a criança, ela tem uma dificuldade de expressão, né? Então, muitas vezes, o que a gente observa, que às vezes que nós estamos assim, numa consulta, por exemplo, e é muito comum a família chegar assim, olha, o meu filho está com dificuldade de comunicar, está com atraso na fala, está demorando para falar. Será que isso aí não pode ser, meu filho não pode ser autista? Isso é uma queixa muito comum, muito frequente. E o que a gente percebe que os pais já chegam muito angustiados com isso daí. Para você poder definir o autismo, a gente tem que ter vários critérios. Critérios hoje que eles são muito bem definidos em cima de um livro que a gente chama de DSM, né, que é um livro de critérios clínicos. E muitas vezes, numa criança pequenininha, não tem como a gente definir isso daí, né? Então, o diagnóstico muitas vezes vem com o tempo.
Agora, na grande maioria das vezes, o que a gente tem percebido? Que o atraso da linguagem dessa criança não está relacionado à questão do autismo. Muitas vezes está mais relacionado a uma questão de falta de estímulo. Então, muitas vezes, uma criança que a gente chama de neurotípico, ou seja, é uma criança que tem toda uma função cerebral normal, tem um atraso por uma falta de estímulo que está vindo do ambiente. O próximo, por favor. Né? O próximo. Então, aí que está. Como eu falei para vocês, o DSM-5, que é justamente o livro que vai nos classificar e vai nos ajudar no diagnóstico. E, segundo o DSM-5, a gente pode classificar o autismo num grau grave, moderado e leve. O próximo. Vamos passar para o próximo. Né? E, como falei, a síndrome de Asperger. O próximo, por favor. Isso. A síndrome de Asperger, que é um quadro assim, mais leve do autismo, onde a criança ela vai ter problemas com habilidades sociais, às vezes pode ser uma criança excêntrica, tem práticas e rituais que não são muito comuns, problemas de coordenação motora, são, às vezes, muito habilidosos e talentosos em tema que é de interesse. Como eu tinha um paciente, por exemplo, que ele tinha Asperger, e conseguiu entrar, ele adorava geografia. Então, se você perguntava para ele a capital de qualquer país do mundo, ele sabia. Relevo de qualquer país do mundo, ele sabia. Clima de qualquer país do mundo, ele sabia. Entrou para a faculdade, fez geografia, né? Só que na hora que ele foi para uma sala de aula, ele não conseguiu ser professor, mesmo tendo muito conhecimento, porque ele tinha uma dificuldade na expressão, na interação social, na comunicação. Então, às vezes, isso é muito comum também na síndrome de Asperger. O próximo. Próximo. Uma outra questão que hoje é muito atual dentro de uma consulta neurológica e que, às vezes, pode atrapalhar um pouquinho o desenvolver da criança, é o tal famoso TDAH. O que quer dizer TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O próximo, por favor. Então, como está aqui essa historinha aqui? Né? Pior que eu não estou enxergando direito. Né? Tente prestar atenção ao que a professora está a explicar, sem perder isso. E compenetrar-me para não me distrair. E concentrar toda a minha atenção para estar atento. Então, veja só. Né? Então, aqui a gente tem um garoto que está forçando a não perder a concentração. Né? E, só que o paciente com transtorno de déficit de atenção, por mais que ele force a ficar concentrado, ele não consegue, ele tem dificuldade. Né? E que é diferente, por exemplo, de quem não tem um déficit de atenção. Se alguém aqui tiver transtorno de déficit de atenção, não estiver tomando o seu remédio, né, ele vai ter dificuldade de manter o foco no que eu estou falando aqui. Aquele que não tem, consegue manter a concentração direitinho. O próximo, por favor. A gente tem 3 tipos de transtorno de déficit de atenção. Aquele que tem o predomínio, o comprometimento maior, o prejuízo maior da atenção, aquele que tem um prejuízo maior na hiperatividade e impulsividade, e aquele que vem de forma combinada, ou seja, tem o déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. E o que nós percebemos é o seguinte, que os meninos, normalmente, ele tem o predomínio dos sintomas de hiperatividade e impulsividade. E as meninas, ele vai ter um predomínio maior da dificuldade de concentração. Né? O próximo. E esses sinais, sintomas, tanto da hiperatividade, impulsividade, o déficit de atenção, ele pode ir mudando no decorrer da idade na fase escolar. Né? O próximo, por favor.
como a gente está colocando aqui. E as sequelas de um transtorno de déficit de atenção também não bem tratado, ele também pode trazer prejuízos na vida social. Então, por exemplo, na idade escolar, a gente vai ter os distúrbios de comportamento, os problemas acadêmicos, dificuldade na interação social, prejuízo na autoestima, né? Na adolescência, por exemplo, mantém os problemas acadêmicos, dificuldade de interação social, prejuízo na autoestima, traumas físicos, problemas legais, uso de drogas, né? No adulto jovem, fracasso acadêmico, dificuldades profissionais, prejuízo da autoestima, abuso de substâncias, traumas físicos, acidentes, né? Enquanto que, por exemplo, já na idade adulta, o prejuízo maior vai estar maior na questão de relacionamento. Então, a gente percebe, por exemplo, que o índice de acidentes automobilísticos, questões de relacionamento de casais, separações, divórcios, eles vão estar muito mais frequentes na vida adulta daquele que tem o transtorno de déficit de atenção em relação àquele que não tem. O próximo. Bom, e como que a gente vai avaliar um paciente com transtorno de déficit de atenção? Nisso a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitas situações que podem parecer o transtorno de déficit de atenção e não ser. E o diagnóstico ele é eminentemente clínico, né? Então, tem situações como, por exemplo, dislexia, situações como o transtorno do processamento auditivo central, que pode ter os sintomas muito parecidos, bem semelhantes ao transtorno de déficit de atenção e não ser. Então, para isso, a gente também utiliza os critérios que estão lá naquele livro que eu falei do DSM-5. Porque se a gente seguir esses critérios, a gente tem uma chance maior de acerto e medicar sem necessidade. O próximo, por favor. Vocês sabem que hoje um dos países que mais medicam o transtorno de déficit de atenção é o Brasil. Um dos países que mais vendem a famosa Ritalina é o Brasil, né? Dentro do mundo. E muitas vezes, principalmente na criança, a gente tem recebido pacientes que estão medicados e muitas vezes não têm o diagnóstico. Tem uma outra doença que possa ser parecida. Então, por isso que é um diagnóstico que tem que ser feito por médico. O próximo. Vamos falar um pouquinho também da dependência química, que é uma outra situação que tem envolvido bastante o desenvolvimento, né, comprometido o desenvolvimento da criança e do adolescente. O próximo. Bom, aqui tem uns conceitos importantes que a gente tem que entender. Um deles, né, que eu queria que vocês soubessem, o que é a dependência. Né? Então, a dependência, justamente o que está escrito aí, é o uso repetido de uma droga psicoativa, né, com ou sem dependência física. Então, é o uso repetido disso daí, que vai trazer uma consequência, uma sequela no organismo. E o abuso, né, é o ato do uso daquela droga psicoativa. O próximo, por favor. E um outro conceito importante é justamente esse aí, que é a neuroadaptação. Né? Ou seja, quando o cérebro recebe um componente químico estranho a ele vai mudar toda uma estrutura física, elétrica do cérebro. Com essa mudança dessa estrutura, quanto menor é a criança, mais difícil vai ser da gente poder consertar isso daí. Né? Então, dificilmente uma criança que começa a usar droga já logo na infância, dificilmente ela vai deixar de ser
vai conseguir largar esse vício. Então, por isso que é muito sério, e isso é um problema que nós temos enfrentado bastante em nossas consultas diárias, a questão do uso de drogas ilícitas. O próximo, por favor. E quando a gente vai avaliar, também, para a gente poder definir se uma pessoa é viciada ou não, a gente também tem que seguir critérios. Critérios, por exemplo, um estreitamento do repertório. Então, o paciente viciado, ele tem aquele repertório de usar aquela droga em determinadas situações, em determinados momentos. Ou seja, droga só no final de semana, numa determinada hora do dia. Muitas vezes, ele tem aquela percepção subjetiva, que é a fissura. Ele precisa ter a necessidade da droga e ele não abre mão daquilo lá e só pensa naquilo durante 24 horas de vida, 24 horas do dia. E muitas vezes, ele, se não tem a droga ao seu alcance, ele vai utilizar alguma coisa para poder substituir. Como vocês estão vendo ali, um desodorante Avanço ou um álcool gel para poder cheirar, para poder ingerir, para tentar substituir a falta daquela droga o qual ele é viciado. O próximo. Bom, só por curiosidade, isso aqui é uma revista em quadrinhos na época da década de 70 do Homem de Ferro. E nessa revista em quadrinhos, mostra ele em síndrome de abstinência da bebida alcoólica. Então, até o Homem de Ferro, ele já foi viciado em álcool. E o que é a síndrome de abstinência? É toda uma sintomatologia de desconforto que a pessoa sente, tanto comportamental quanto física, quando está longe da droga. E aqui a gente tem uma outra vingadora, que está se embebedando, que fazia parte como companheiro do Iron Man. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação, a gente tem que ter um filtro, que muitas vezes, se um adolescente lê uma revista dessa, por exemplo, um Homem de Ferro em crise de abstinência, para ele pode ser considerado alguma coisa normal. Porque o Homem de Ferro, que é um super-herói, bêbado, em cima de abstinência, viciado, então, se o Homem de Ferro pode ser, por que eu não posso ser também? Então, vem aqui a questão da gente ter o bom senso, e a gente tem que supervisionar aquilo que os nossos filhos estão assistindo, estão lendo, enfim. O próximo, por favor. Bom, existe uma diferença entre ser usuário e ser dependente. O próximo. Próximo. Então, quando se fala ser dependente, que é aquela pessoa que não consegue ficar sem aquela droga, isso aí é uma doença. O próximo. Quando o ato de ser apenas usuário não é uma doença, mas é algo que merece a gente tomar cuidado, acompanhar e ter as nossas intervenções. O usuário é o ato de utilizar a droga em um determinado momento, isoladamente, enfim. Ser dependente, ele realmente, para poder conseguir realizar alguma atividade diária, ele precisa estar em uso de uma droga psicoativa. Próximo. Certo? Bom, então, em conclusão, ser usuário não é doença e ser dependente é uma doença. Então, quem é alcoólatra é portador de uma doença mental. E isso a gente já tem recebido muitos pacientes na adolescência sendo alcoólatra. Isso é muito comum, muito frequente no nosso dia a dia. O próximo. E nisso a gente tem que tomar um certo cuidado, para não errar.
Não sei se vocês assistiram esse filme, Bicho de Sete Cabeças, onde internaram um jovem usuário de droga como viciado, e nisso ele se tornou um doente mental. Então, hoje, a gente tem percebido também alguns erros em relação à questão em distinguir o que é usuário e o que é realmente o dependente de drogas. O próximo, por favor. Todo mundo conhece, né, essa atriz. Ela faleceu, né, com uma dose muito alta de drogas que ela fazia, principalmente de álcool. Próximo, por favor. Próximo, por favor. E, às vezes, quando a gente vê, por exemplo, uma cantora tão famosa que morreu, né, por causa de uso de drogas, a gente começa a questionar por que isso daí, né? Então, o uso da droga, o vício, ele não vai escolher, né, classe social. Assim, obrigado. Ele não vai escolher classe social, raça, cor, nada. Isso pode acometer a qualquer um, inclusive pessoas da nossa própria família. O próximo, por favor. Isso aqui foi o laudo, né, de morte da Amy Winehouse, né, que foi em janeiro de 2013. Que eu não vou ler, mas é bastante interessante, porque ela mostra que, quando ela faleceu, ela estava intoxicada com álcool. O álcool pode matar, né? O próximo. Então, a gente pergunta, o que é pior? Beber todos os dias ou beber uma vez por mês e ter aquela bebedeira bem intensa? O que será que é pior? O próximo. Então, aquilo que a pessoa, por exemplo, ele bebe, né, para poder ficar bêbado e cair no chão, né, é o que a gente chama de binge, né? Então, qual que é o risco disso aí? Isso aí, normalmente, uma bebedeira, uma vez por mês, isso vai viciar? Não vai. Mas isso pode levar a um acidente importante. Enquanto que aquela bebida que vai tomando aos pouquinhos, a cada dia toma um pouquinho, isso pode desencadear o vício. Então, existe essa diferença, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com os nossos adolescentes, quando sai para alguma festa, para alguma reunião, né, e eles exageram na bebida. Então, muitas vezes, a causa da morte não é a bebida propriamente dita. A bebida é apenas um gatilho, mas o acidente que ele pode estar envolvido. O próximo, por favor. E aqui são justamente as drogas que realmente têm nos preocupado no nosso dia a dia, em uso nos atendimentos de nossas crianças e adolescentes, onde o álcool ele ainda é em primeiro lugar. Segundo vem o tabaco e os canabinoides, né, que é a maconha, em terceiro. É o que a gente tem mais atendido nos nossos ambulatórios, principalmente no ambulatório do hospital universitário. O próximo, por favor. E aqui os diagnósticos, né, os vários diagnósticos que podem existir, né, por causa do uso das drogas. O próximo. Bom, né, um ponto importante que eu queria chamar a atenção para vocês, que é a venda e o consumo de bebida alcoólica, ele é proibido para 18 anos. E, às vezes, a gente esquece disso daí, né? Um paciente meu, né, foi numa festa menor com 14 anos, e nessa festa ele ingeriu bebida alcoólica e chegou em casa bêbado. E esse garoto era filho de uma juíza, né? O que a juíza fez? Pegou o filho dele, levou na delegacia, fez um boletim de ocorrência, e hoje o pai
do dono da festa está sendo processado, porque é proibido oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos. Quem oferece está pode ser processado por causa disso, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque no momento que, por exemplo, eu estou dando uma festa, estou recebendo criança e adolescente, né? Eu não sei como que é a genética dos meus convidados. Então, muitas vezes, eu posso servir de uma pedra de tropeço e eu ser um gatilho para desencadear um vício em alguém, uma vez que eu não conheço essa genética. Se isso pode acontecer com um adulto, quem dirá com uma criança ou adolescente. O próximo. Né? O próximo. Bom, aqui a gente vai entrar num ponto bastante polêmico, que é a questão da influência da tecnologia e da geração digital. Hoje, quando a gente vai, nós estamos atendendo criança e adolescente, isso é uma queixa de 100%. É o longo tempo dos nossos filhos diante a mídia, diante uma tela de computador, enfim. Então, até que ponto isso pode trazer um prejuízo ou não para o indivíduo? O próximo, por favor. Aqui está mostrando justamente como, no decorrer desses anos todos, vem aumentando o uso da internet, do Facebook, do Google, enfim, tudo que está envolvendo o mundo virtual. Então, isso tem acontecido em todo o mundo. O próximo. E a Índia é o país que mais se usa o Facebook. O Brasil está em terceiro lugar, né? O próximo. Então, alguns estudos, né? Aqui embaixo sempre tem o nome do autor, né, desses estudos, tem chegado a algumas conclusões que não é novidade nenhuma. Estudos científicos com uma metodologia muito bem definida. Então, algumas conclusões têm sido publicadas, como, por exemplo, essa: o uso da internet, em geral, afeta as relações sociais e a participação da vida comunitária. O próximo. O uso não educacional do computador pode ter impacto deletério no desenvolvimento social da criança. O próximo. Aumento do tempo gasto no computador. Então, muitas vezes, nós temos deixado de fazer coisas importantes, praticar esporte, vida social, por causa do tempo virtual. Uma curiosidade: hoje a gente tem diagnosticado muita baixa de vitamina D nos nossos pacientes, porque eles não tomam mais sol, não praticam mais esporte. Por quê? Porque muitas vezes estão ligados ao mundo virtual. Então, isso é um problema, né? Pantic já falava isso em 2014. O próximo. Aqui, né, mostrando o aumento do uso do Google e do Facebook no decorrer desses anos. O próximo, por favor. Os estudos também têm mostrado, mesmo Pantic, que a redução do tempo de comunicação interpessoal na família e no ambiente físico, isso tem sido um problema. A diminuição do contato familiar, da conversa familiar, daquele momento de estar junto. Incrível que pareça, eu tenho pacientes cujo filho e pais que moram na mesma casa se comunicam pelo celular, né, pelo WhatsApp. Próximo. Essa imagem aqui é bastante engraçada, né? A Hillary Clinton aí no seu comício e todo mundo de costas para ela tentando tirar um selfie, né? Próximo. Então, a interação pelas redes não é capaz de substituir a interação face a face de rotina. Isso também as pesquisas têm mostrado, que
Também, como falei, não é novidade para nós. O próximo. Né? E quantos seguidores será que nós temos? Às vezes a gente fica preocupado com isso. Né? A gente posta uma fotografia e será, né, que quantas pessoas vão ver e vão clicar e vão demonstrar, né, vão curtir aquela foto que a gente fez. Então, veja só que interessante que eu consegui encontrar. O próximo, por favor. Se você quiser ter muita curtida, você pode pagar por elas. Né? Se você quiser ter 1000 curtidas, você pode pagar $57 por isso. Se você quiser ter 5.000 curtidas, 197, e 10.000 curtidas, $297. Né? Então, existe até um programa disso. Então, se você quiser tentar, ó, é o momento de você aumentar as suas curtidas no Facebook de uma fotografia sua. Né? O próximo, por favor. Então, a comunicação através das mídias sociais pode determinar impressões distorcidas da pessoa. Muitas vezes, a pessoa está postando uma coisa que realmente não é, mas ele está querendo demonstrar, né, para a comunidade, para a sociedade, algo que ele realmente não é. E quando você começa a ver uma pessoa que está postando muita coisa, você começa já a questionar e refletir. Será que essa pessoa pode ou não estar passando por algum problema por estar postando demais? Né? O próximo, por favor. Justamente isso. O que realmente ele posta e realmente o que é o real. Então, isso a gente tem percebido muito no nosso dia a dia. Próximo, por favor. Esta é Olivia. Né? Vou contar uma historinha para vocês. Então, Olivia, ela é parte da geração Y. Né? O que é a geração Y? Aquela geração onde eles foram nascidos, né? São filhos de pessoas nascidas entre 1970 e 1990. O próximo, por favor. Né? E a Olivia, né, como a geração Y, por isso que ela é chamada, ela é uma YUP, quer dizer, uma Young Urban Profissional, né? E ela é muito conectada no Facebook, WhatsApp, em tudo. O próximo, por favor. Esses são os pais da Olivia, nascidos na década de 50. Eles são chamados de Baby Boomers. Próximo. Então, qual que são a expectativa dos pais da Olivia sobre a sua carreira? Então, justamente é isso. Então, é uma expectativa onde ela é ascendente. Então, quem que não sonha para os filhos e para si mesmo uma vida boa, crescente, né, como a gente está vendo esse gráfico, né, crescente no sucesso. O próximo, por favor. Só que os pais da Olivia, né, eles alcançaram uma expectativa maior do que eles imaginavam, né, refletindo em felicidade e realização pessoal. O próximo. Mas Olivia é uma IUP, né, e sua ambição vem desde os primórdios de sua vida, sem frustrações, dentro de uma bolha. Ou seja, muito protegida, porque aquela criança tem tudo na vida dela. Próximo, por favor. E ela sonha em ser atriz de Hollywood. Né? Será que eu vou gostar? Talvez não deva me limitar ao cinema americano. Então, ela tem os seus sonhos. O próximo. Para Olivia, o céu é o limite. Né? Como ela é muito protegida, então ela apenas sentou e está esperando as coisas acontecer, porque ela tem tudo, então ela não precisa se esforçar nada para isso. Próximo, por favor. Enquanto espera, Olivia vai percebendo que seus amigos são muito mais felizes e realizados que ela, de acordo com as mídias sociais, de acordo com aquilo que ela está vendo na tela do computador, naquilo que ela está vendo pelo WhatsApp, enfim. Próximo. E Olivia fica esperando as coisas acontecerem, porque ela tem tudo na vida dela. Próximo.
E seus amigos sempre com publicações de sucesso. Hashtag Vida Feliz, hashtag Carpe Diem e assim por diante. Próximo. E como o sucesso é só dos amigos e o seu próprio não vem, Olivia começa a ficar frustrada. Próximo. E como o sucesso é só dos amigos, o seu próprio não vem, Olivia começa a se sentir frustrada, então aquela vida colorida que ela levava já não está mais tão colorida assim, começa a ficar preto e branco e o tempo passou. Próximo. E ela começa a perceber cobrança, comparação, né, com as pessoas, ela quer uma felicidade a todo custo, ela quer suas metas, mas só que aquela vida crescente que o pai estava desejando como expectativa, isso não começa a ocorrer, começa a ter a frustração. O próximo, por favor. E com isso vem a queda e os transtornos mentais. Então, hoje a gente percebe isso daí, né? A grande expectativa da família em cima da criança, os pais dando tudo, super protegendo, não deixando a criança explorar, ter essa liberdade, e muitas vezes vêm os transtornos mentais pela frustração, por ter tudo, né, como depressão e assim por diante. Então, esse é um outro problema que a gente tem vivido no nosso dia a dia. O próximo, por favor. Então, hoje existe um termo que a gente chama de técnica estresse, que é o desejo incontrolável pela tecnologia. Próximo. Se a gente for e buscar qual é o conceito, segundo a Associação Americana de Pediatria, tecnoestresse, ela é definida como um conjunto de sintomas, uma espécie de síndrome, associado ao excesso de informação e demandas psíquicas e uma dependência grave das ferramentas tecnológicas. Então, como o cérebro pode ser viciado a drogas químicas, o computador, o mundo virtual também pode ser um gatilho do vício. Então, o que se sabe hoje, que a neurociência tem nos mostrado, é o seguinte, que o cérebro, ele quer prazer. O que desencadear prazer para o cérebro, né, para ele está bom. Seja químico, seja físico, vindo através das ferramentas tecnológicas. Então, o gatilho é o mesmo. O mecanismo do vício é o mesmo. O que vai modificar é o gatilho. Próximo. Então, aquela criança que está submetida ao tempo inteiro às ferramentas tecnológicas, ao mundo virtual, a gente vai ter algumas consequências. Algumas a curto prazo e outras a longo prazo. A curto prazo é que o cérebro, quando uma criança... Muitas vezes os pais perguntam para nós, quanto tempo o meu filho deve ficar em frente à tela do computador para não trazer prejuízo? Então, a neurociência tem mostrado que quando a criança fica mais de 40 minutos de uso contínuo, a atividade elétrica cerebral começa a saturar. Quando eu falo assim, começa a saturar, é que ele já começa a não dar, as respostas do cérebro começam a ficar mais lentas, né? E esse tempo contínuo em cima dessa tela do computador vai desencadeando aos pouquinhos o processo do vício. E a longo prazo, o próximo, por favor, né? Próximo, pode trazer como consequências enxaquecas, convulsões, epilepsia, distúrbio do sono, dificuldade de concentração, o próprio transtorno do déficit de atenção, que nós já falamos, queda no rendimento escolar, anorexia, bulimia. Próximo. Né? Então, hoje, a dependência, né, do computador também tem nos mostrado um grande problema vista à sociedade. E algo que tem assim, nos
nos preocupado bastante é que a dependência no computador, uma vez sendo um fator desencadeante para doenças mentais também, né, ela tem nos trazido problemas relacionados à depressão, ao bullying cibernético, que a gente não pode esquecer, que é algo que é bastante comum, e, consequentemente, a questão do suicídio. Então, tudo aquilo que é exagerado, tudo aquilo que passa do limite, o cérebro passa a rejeitar. E problemas, consequências, você pode ter a longo prazo. Agora, o que é o mais importante? Que tudo isso daí, ele pode ser evitado, né? Uma vez que a gente possa ser monitorizado, uma vez que a gente possa conhecer, que a gente possa ter o entendimento dos mecanismos que podem desencadear isso daí. Então, como eu falei, não sei se vocês sabiam que quando uma criança fica além de 40 minutos de uso contínuo de telecomputador, o cérebro já começa a reagir mais lentamente, né? Então, isso é um prejuízo importante. Porque se a criança fica, por exemplo, 40 minutos em frente ao computador e depois ele vai querer estudar, ele não vai render tanto tempo assim, né? O seu rendimento, sua produção vai cair, né? O uso do computador à noite, por exemplo, vai tirar o sono da criança, vai atrapalhar esse sono. Atrapalhando o sono, vai levar a um prejuízo na capacidade de memorização, também trazendo problemas acadêmicos e também questões comportamentais, falta de humor, assim por diante. Então, gente, hoje tem muitas situações que os nossos filhos hoje estão sendo bombardeados de tantas coisas ruins, né, onde esse mundo globalizado, essas coisas novas, atuais, que às vezes parece ser muito bom, né, e às vezes é bom, mas quando é recebido com um exagero muito importante, consequências isso podem trazer. Então, cabe a nós pais a gente poder identificar e a gente controlar, monitorizar tudo isso daí. Já fui avisado que o meu tempo acabou. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero poder ter colaborado com esse momento. Som. Doutor Carlos Alceli, antes do senhor sair só um pouquinho, eu queria fazer umas 2 perguntinhas. Sim. Que talvez alguns amigos tenham dúvida. Eu vou aproveitar o senhor aqui, porque é uma raridade a gente conseguir. Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, mas as crianças dessa geração têm dado muita entrada nas emergências dos hospitais. Dizem que é por excesso de estímulos, então está dando muita convulsão. Isso procede? Sim, na realidade, todos nós aqui podemos um dia ter convulsão, né? A convulsão é uma situação inata do indivíduo, só que algumas pessoas têm uma defesa maior para não ter convulsão e outras possuem uma defesa menor. Aqueles que possuem uma defesa menor para ter convulsão, eles têm os fatores desencadeantes que podem propiciar isso daí. Uma delas é o fotoestímulo. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer um eletroencefalograma, que na hora que está fazendo o exame, começa a jogar uma luz piscando nos olhos. Então, aquilo lá é para poder ver se desencadeia descarga epilética através do fóton. Então, aqui nessa tela, por exemplo, está sendo emitida o fóton, que é a partícula de luz, e isso irrita o cérebro. Como é um fator irritante, se a pessoa tiver um limiar mais baixo para ter epilepsia, então isso vai favorecer o desencadeamento das crises. E hoje, como as nossas crianças têm ficado muito tempo em frente a uma tela que emite esse fóton, aquelas que tiverem uma predisposição, aumenta.
realmente tem aumentado a incidência de crises epiléticas. Realmente tem aumentado, viu, gente? Então, a gente precisa também orientar os pais sobre isso. Existe uma síndrome do pensamento acelerado, o SPA. Essa síndrome do pensamento acelerado, parece, a gente, como educador cristão, a gente percebe isso muito dentro do Ministério Infantil. Crianças mais agitadas nessa década do que na década passada. Crianças que correm, ou é só eu que já vi isso, gente? Então, crianças que não param, são mais aceleradas do que na década passada. Isso tem alguma explicação, doutor? Bom, isso, assim do pensamento acelerado, é o que a gente chama da hiperatividade mental. Ou seja, a criança está pensando muita coisa ao mesmo tempo. Então, o que acontece? A criança está recebendo muita informação em um mesmo momento, no mesmo instante, só que esse cérebro ele não tem um amadurecimento suficiente para processar essa informação. Então, ele fica com essa hiperatividade mental, recebendo informação, sem poder delegar funções, armazenamento, a retenção, o aprendizado daquilo lá. E, claro, que a criança, quando ela tem uma dificuldade na percepção da informação que está chegando, ela tem que ter uma válvula de escape. E, muitas vezes, essa válvula de escape é justamente uma atividade motora, comportamental, diferenciada, aumentada. Ok. Eu também estudei um pouquinho sobre o RAM. Um pouquinho assim, já ouvi muitos psiquiatras falarem o registro automático de memória, que as crianças, tudo que vê e ouve em sua infância, fica registrado. Muitas coisas, por isso que muitos, talvez uma ignorância, dá o nome de trauma. Isso procede? Esse registro existe? Sim. Então, o que acontece, né? O cérebro, ele é um órgão, é o primeiro órgão que ele é formado, ele começa a sua formação já na quarta semana de gestação, e é o último que termina em torno, mais ou menos, de 21 anos de idade. Então, praticamente, são 22 anos que o cérebro está sendo formado. E nos primeiros 7 anos de vida, inclusive no período intraembrionário, né, a parte do cérebro que está com uma maior velocidade de desenvolvimento é a região onde ela está captando informações para formar essa memória. Então, nos primeiros 7 anos, ela está absorvendo informações. E isso é uma grande responsabilidade que a gente tem, porque a gente tem que pensar na qualidade de informação que o cérebro da nossa criança está recebendo. Porque se ela estiver recebendo boas informações, ela vai estar armazenando boas informações. É verdade. Se ela estiver recebendo informações ruins, ela vai estar armazenando informações ruins. Então, até os 7 anos de idade, o cérebro é um órgão ávido por informações para formar uma memória. Quando chega na adolescência, o que vai acontecer? O adolescente ele vai colocar à prova essas informações que ele recebeu durante a infância. Então, se ele tiver recebido na infância boas informações, é isso que ele vai ter como parâmetro. Se ele tiver recebido más informações, é isso que ele vai ter como parâmetro. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com a qualidade de informações que os nossos filhos estão recebendo, principalmente nos 7 primeiros anos de vida. Amém. Ok. Alguém aqui na frente, vou terminar com essa última pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta que tem muita vontade de fazer para um profissional. Tem alguém aqui? Vem, papai. A paz do Senhor a todos. Doutor, em tudo que o senhor falou aí, verdadeiramente a gente já tinha um pouco de conhecimento, não tão profundo quanto o senhor, mas eu gostaria que o senhor ressaltasse se verdadeiramente um adulto também, ele pode sofrer esse impacto. Com certeza, né? Ele pode sofrer esse impacto, só que ele vai reagir de uma maneira diferente, né? Por quê? Porque o cérebro ele já está amadurecido.
né? Então, a resposta dele vai ser uma resposta diferente de uma criança do adolescente. Porque quando a criança adolescente recebe um impacto, seja vindo de um trauma emocional, seja vindo de alguma coisa que ele viu pela internet, informações pornográficas, uma imagem forte, imagens fortes, enfim, muitas vezes ele vai reagir com impulsividade, né? Enquanto que o adulto não. Mas o adulto também ele está sujeito a impactos, só que com uma resposta e comportamento diferente. Certíssimo. Querido, receba aí o nosso carinho. Você quer fazer uma pergunta? Então vem, amigo. Só mais essa. Boa noite. A pergunta é a seguinte. Uma mãe grávida, né, usuária de droga, qual é a possibilidade da criança absorver esse elemento, essa química que a mãe usava? E qual é a consequência disso para o bebê após o nascimento? Obrigado. Bom, se a mãe está grávida, vamos supor, uma mãe grávida usuária de maconha, o bebê que está lá na sua barriga está recebendo o THC da maconha? Está recebendo, 100%, entendeu? Porque a droga cai no sangue, o sangue passa da mãe para o neném através da placenta. Pode levar a malformações? Pode, 100%. Por quê? Porque aquele bebê está recebendo uma química diferente que não estava no programa. Então, isso pode levar a desvios de informações, principalmente malformações do sistema nervoso. Esse neném, ele pode nascer viciado? Pode e nasce viciado. Tanto que quando o neném... nós recebemos muitos recém-nascidos, atendemos muitos recém-nascidos em berçários, filhos de mães usuários de cocaína, de crack, que eles nascem com síndrome de abstinência e que a gente tem que fazer um tratamento, como se estivesse fazendo um tratamento em usuário de droga, porque eles nascem viciados. Então, os bebês, falando aqui para todo mundo ouvir, lá no fundão, todo mundo está ouvindo? Os bebês podem sofrer abstinência quando os pais consomem droga. E isso é importante a gente saber, né? Para orientar as famílias, muito importante, até para ajudar também as crianças que muitas vezes chegam na nossa igreja, de pais que se converteram e eram usuários de drogas. É bom a gente orientar. Doutor Carlos Alcélio, nosso muito obrigado. Posso dar um recadinho? Pode, deve. Olha só que interessante, né? Quando nós temos a nossa conversão, né, a gente se transforma num vaso novo. Vocês concordam comigo? Então, eu poderia ser uma pessoa totalmente afastada, fazendo coisas erradas, num ambiente errado, mas, de repente, aconteceu de ter recebido um espírito novo no meu coração e eu ter me modificado. Entendeu? Então, às vezes, foi um ambiente que modificou o meu coração. Isso é a epigenética. Entendeu? Então, você vê como que as coisas estão caminhando. Até a própria conversão, né, a própria ciência já está tentando correlacionar a conversão do indivíduo com a própria ciência. Como eu falei, a ciência ela é dirigida por Deus, né? Então, tudo que a ciência publicar, sendo uma verdade, ela vai perdurar. E um outro ponto muito importante, eu, na minha igreja, né, trabalhei muito tempo com criança, com adolescente, hoje trabalhamos com a mocidade, e o que a gente tem percebido é o seguinte, que os nossos filhos que estão dentro da igreja, eles são diferentes. O papel do Espírito Santo no coração dos nossos filhos, eles têm uma defesa que a gente chama de resiliência. Então, eles ficam muito mais bem preparados para enfrentar todas essas adversidades do que aquele que não está dentro da igreja. Uau. Então,
querendo ou não, a importância deles estarem dentro da igreja. Eles podem, dentro da igreja, se desviar? Podem. Mas tem algo que a gente pode fazer também para dificultar o desvio deles. O que a minha vivência, a minha experiência tem mostrado. Sabe o que é? É apenas colocar os nossos filhos para trabalharem na obra. Uma vez... Aplaudir, gente. É tudo que nós temos falado e lutado e implorado para que todos tenham esse conhecimento. Porque uma vez eles trabalhando na obra, vem a responsabilidade, né? Vem a busca da santidade e, com isso, a dificuldade deles se desviarem. Então, a gente realmente tem que tentar, dentro do possível, né? Deixar os nossos filhos trabalharem na obra, porque é isso que vai realmente evitar tudo um pouco que eu trouxe para vocês aqui de tantas coisas ruins. Amém? Amém, doutor Carlos Alcélio. Muito obrigada. E o senhor finalizou aqui tão lindamente, dizendo que os ateus muitas vezes falam que a Bíblia não é um livro científico, mas eu acho que a Bíblia é o livro mais científico, porque ela explica tudo que já existe, que já existia, ela é que explica tudo. Então a Bíblia fala em Êxodo, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que Deus ordena a Moisés a ensinar esses princípios para aquele povo, que se os pais inculcarem a palavra de Deus de manhã, de tarde, à noite, inculcando o tempo todo, andando pelo caminho, esse menino não vai se desviar. Então, a gente como pai e mãe, a gente deve aprender essa coisa do inculcar. Claro que muitos pais fizeram isso, de repente o inimigo chegou através de alguma forma, levou esse menino, mas esse menino vai voltar, porque ficou plantado no coração dele o inculcar. Amém? E nós não vamos abrir mão mesmo dos nossos meninos. Nós vamos dizer que a ciência, que a medicina e que a própria Bíblia diz que os nossos meninos são de Deus. E a receita é: agreguem os filhos, agreguem os jovens, agreguem as crianças. Eu estou para lançar um livro dizendo de pesquisa, porque as coisas chegam tanto como pesquisa, mas a gente que lidar com criança, dentro dos bastidores, lá no Ministério Infantil, a gente vê que meninos, prestem bem atenção, meninos que são mais envolvidos no trabalho de igreja, desde pequeno, que amam a Deus, que são agregados nos trabalhos, seja ele limpando o chão da igreja, seja ele na porta da igreja, seja ele no louvor, seja ele servindo de alguma forma o reino de Deus na igreja, são meninos mais firmes e convictos. E eu quero dizer que vocês são testemunhas disso. Vocês são os donos dessa pesquisa. Vão lá para o Ministério Infantil de vocês e vê os filhos dos crentes convictos, que levam os meninos a serem apaixonados por Jesus e trabalharem na igreja se eles se desviam. Leva não. Não se desvia não. Então isso a gente deve fazer, agregar esses meninos. E nunca falar mal de pastor, nunca falar mal de igreja, nunca falar mal de liderança. Aliás, nunca falar mal de ninguém.